a inestética tem vindo a caracterizar-se por um trabalho muito multidisciplinar. Desde o início que nos assumimos como um projeto de matriz experimental que apostasse na multiplicidade de ferramentas artísticas e de linguagens e no seu cruzamento. E é nesse sentido que temos vindo a desenvolver um trabalho exatamente que potencia o convite e a colaboração de uma série de artistas de diferentes áreas para produzir objetos que se enquadram nesse domínio, no domínio dos cruzamentos disciplinares. É nessa lógica que surge a produção de performance, de ópera, mais recentemente, de dança e de teatro, que são as áreas nucleares do projeto. Ok, logo à partida, o teatro tem uma característica, é textocêntrico. Portanto, existe uma hierarquia do ponto de vista dramatúrgico e também do ponto de vista de processos de trabalho que tem a ver com esse peso, essa preponderância do texto na cena. Quando surge o desafio de encenar uma ópera e trabalhar numa ópera, é óbvio que aí estamos noutro domínio. O canto, a música e a mise-en-scène, a parte teatral do espetáculo, devem, quanto a mim, funcionar como um todo. Deve existir um equilíbrio, ou, por outro lado, muitas vezes o que existe por oposição a esse equilíbrio tem exatamente um conflito. Isto porquê? Porque estamos perante uma série de elementos que constituem o espetáculo que, de alguma forma, se enfrentam. E isso é um desafio particularmente interessante, porque a ópera levanta essas questões relativamente à parte da encenação, no que me diz respeito, levanta essas questões porque, por um lado, se nos interessa uma legibilidade e o entendimento da palavra que é cantada, por outro, a música também tem um papel fundamental e esses elementos têm de ser geridos de forma elegante, cautelosa, equilibrada, para que a experiência do espetáculo seja total. A ópera, como designada como arte total, tem essa grande virtude, que é de facto colocar uma série de linguagens em cena no mesmo momento, e isso muitas vezes proporciona uma experiência que é absolutamente singular e surpreendente para o espectador, porque ver um projeto de ópera ao vivo é de facto uma experiência muito relevante do ponto de vista emocional, até porque a presença de músicos ao vivo, de cantores, por vezes de bailarinos, como a Inestética já convidou, por exemplo, uma bailarina para integrar uma ópera, e portanto esta multiplicidade de linguagens e o facto de no mesmo momento tudo estar a acontecer, penso que torna o fenómeno particularmente interessante do ponto de vista do espectador. A reação do público tem sido absolutamente surpreendente. Isto porque temos percorrido o país de norte a sul, de Braga a Faro, e temos sentido que, por um lado, existe um interesse crescente pela ópera. E, por outro lado, também temos noção de que a ópera está muito confinada, e esta é uma palavra que agora está a ser muito utilizada, está muito confinada aos grandes centros urbanos e, em particular, em Portugal. O fenómeno particularmente acontece no São Carlos, portanto, em Lisboa, na capital. O facto de muitos públicos não terem acesso a espetáculos de ópera noutros pontos do país faz com que, de alguma forma, estejam ávidos também dessa experiência. No caso da Inestética, que tem apostado em formatos facilmente adaptáveis a diversos contextos e a diversos espaços, isso tem-nos permitido levar, de facto, ópera a salas e a locais onde isso constitui uma absoluta novidade.
Portanto, esse papel de democratizar e, por um lado, aproximar a ópera do público, em geral, é uma das missões em que apostamos e que acreditamos, porque temos sentido um feedback fantástico, não só pelo facto das pessoas, em alguns casos, estarem a ver ao vivo pela primeira vez uma ópera, como também pelo facto das óperas de câmara que temos vindo a produzir, muitas vezes acontecerem em espaços de grande intimidade, de grande proximidade, portanto para plateias que estão relativamente próximas da cena. Isso é altamente impactante, porque ter um cantor lírico a poucos metros de distância, ter músicos ao vivo, é uma experiência ímpar. E, portanto, penso que essa é uma das virtudes do projeto que temos vindo a desenvolver, é o facto de aproximar, de facto, esta linguagem a um público que muitas vezes só assiste pela televisão ou raramente tem a oportunidade de ir ao São Carlos. Por outro lado, também o facto de muitos destes projetos poderem ser assistidos a preços mais convidativos e, portanto, mais acessíveis, elimina exatamente essa barreira que muitas vezes ligava a ópera a uma certa elite, uma certa burguesia urbana, e eu penso que isso tem de ser contrariado e tem de ser desmistificado, porque é um espetáculo musicoteatral que agrada à maioria das pessoas, estou certo disso. É com grande fascínio que os espectadores assistem aos espetáculos e estou certo que em muitos casos eles tornam-se memoráveis. Aliás, essa é uma das palavras que eu gosto de utilizar no meu trabalho. Se algo que eu persigo é produzir objetos que se tornem memoráveis. Pode ser um segundo que o espectador leva consigo para o resto da vida, mas se levar um segundo do nosso espetáculo eu já me sinto satisfeito. Houve um frame que o marcou, uma sensação, um som, um determinado momento mais emocional num dos espetáculos que o espectador guarda consigo e de alguma forma regressa ao longo dos anos. E eu acho que isso para um artista é o máximo que podemos aspirar, é tocar as pessoas, é impactá-las, criar uma realidade que as acompanha durante a sua vida. Iniciámos um projeto de formação na área da ópera e realizámos um primeiro laboratório de criação de ópera contemporânea. Este laboratório vem no contexto de uma colaboração artística que iniciei em 2013 com o compositor Luís Soldado, a quando de um projeto que criámos para um concurso das festas de Lisboa, e nessa altura, em 2013, produzimos um objeto muito singular, que em concreto tratava-se de uma ópera que decorria numa viagem de comboio. Essa foi a primeira experiência que fizemos no domínio da ópera, em resposta ao desafio do Luís, e isso de facto fez com que eu, pessoalmente, enquanto encenador, me aproximasse da linguagem, da linguagem operática, e o facto de termos feito uma ópera sem rede, numa viagem de comboio, numa carruagem com passageiros a entrar e a sair, e durante uma semana termos feito essas 10 récitas, tornou-se uma experiência muito relevante e impactante para mim. Depois, o que temos vindo a fazer é, de 2 em 2 anos, temos estreado uma nova ópera. Em 2015 fizemos O Corvo, a partir do Edgar Allan Poe. Em 2017, A Tabacaria, a partir do poema do Álvaro de Campos, Fernando Pessoa. E, mais recentemente, em 2019, estreámos As Flores do Mal, a partir de poemas do Charles Baudelaire. Neste contexto de produção regular de ópera, que me parece singular num panorama português, surgiu a ideia de criarmos também um espaço de laboratório, um espaço que pudesse abrir perspectivas e abrir uma partilha com jovens compositores. Portanto, esta ideia que articulamos com o Luís, que fez a direção artística do projeto,
na parte musical, na parte de composição, teve o seu ensaio, a sua primeira edição, o ano passado, em que concretizámos a apresentação de 3 mini-óperas produzidas no contexto desse laboratório. Pareceu-me particularmente relevante, isto porque, em termos nacionais, há muito a fazer para difundir a ópera contemporânea, para apostar em novas produções, dar espaço a novos compositores e, portanto, a Inestética também quis, de alguma forma, associar-se a essa abertura e esse investimento no futuro, não só de artistas, de compositores que trabalhem neste domínio, mas também apostar na criação de novos públicos. Portanto, nada melhor do que abrir um espaço de partilha, um espaço de laboratório, em que os participantes se sintam com liberdade criativa e que possam arriscar, a ideia é mesmo essa, é ter essa componente de risco, não sentir a pressão de objetos que têm de ser estreados em grandes salas e, portanto, nesse sentido, pareceu-me muito interessante a experiência porque disponibilizámos um ensemble para trabalhar com os compositores. O processo decorreu durante cerca de 8, 9 meses, portanto foi um processo modular que teve uma série de momentos diferentes em que fomos falando sobre encenação, mise-en-scène, composição, direção musical, portanto abordaram-se uma série de aspectos relativos à criação de uma ópera. Contámos também com a participação do mestre Rui Pinheiro, que nos tem acompanhado não só na produção das óperas que referi há pouco, mas também no laboratório, e portanto houve um espaço de real partilha e de risco que foi corrido por nós e pelos compositores, que depois resultou numa apresentação pública que foi um sucesso, surpreendentemente com casa cheia, não estava à espera, tratando-se de um laboratório, portanto algo mais experimental e ligado à formação, mas o público acorreu porque teve curiosidade relativamente ao que se anda a produzir, que novas ideias podem surgir no domínio da produção de ópera. E eu, em particular, também gostei da diversidade dos objetos que foram produzidos, gostei também de me confrontar com novas linguagens sonoras, se assim quisermos dizer, ou abordagens ao nível da composição, e penso que essa diversidade também fomentou o diálogo e a partilha entre nós, que fizemos a direção artística do projeto, e os próprios participantes, os compositores que durante esses meses estiveram a criar essas mini-óperas que foram posteriormente apresentadas a público. Não é fácil falar sobre o hoje no domínio da criação teatral. Não é fácil porque eu acho que vivemos momentos de alguma indefinição artística, o que não me surpreende muito. Quando falo em indefinição artística é porque sinto que nos últimos anos têm existido modelos que têm sido repetidos até a exaustão, que se assumem como objetos contemporâneos. Ou seja, existe uma certa obsessão por uma contemporaneidade que me parece muitas vezes falaciosa. Algo que é fabricado é mais do mesmo, é fabricado em cima de modelos e de exemplos que têm sido repetidos e que se assumem como modernos. Eu acho que estamos de facto a necessitar de alguma reinvenção, de algum risco, de se arriscar um espaço vazio, como dizia o Peter Brook. Muitas vezes sou confrontado com o facto de ver espetáculos que se assumem como muito modernos do ponto de vista da sua concepção artística e que me provocam um enorme bocejo, que não me surpreendem, não me emocionam e que não trazem nada de novo. E existe muitas vezes também o preconceito de regressar aos clássicos, de os reinterpretar ou de os reinventar. E eu, particularmente, gosto muito de voltar lá, voltar ao passado, reler novamente uma série de autores que me marcaram e que marcaram a cultura
não só ocidental, mas também mundial, e daí também a relação e a aposta que nós temos vindo a fazer relativamente a vários autores, o caso do Pessoa, do Baudelaire, do Allan Poe, por exemplo, só para citar alguns, que são autores que fazem parte da nossa herança, do nosso património cultural e que me faz, a mim, muito sentido regressar à sua obra e, de alguma forma, reinterpretar a sua obra à luz dos nossos dias. Portanto, por um lado, esse preconceito com o clássico, me parece que às vezes é dominante, e depois resulta em objetos performativos que são todos muito semelhantes. Nós vemos uma fotografia e o figurino dos atores é todo semelhante, é muito negligé, é muito casual, o cenário é branco, há uma série de elementos que me parecem que reproduzem um modelo que alguns criadores consideram contemporâneo e pertinente, e muitas vezes não se corre o risco de ir por outros caminhos, não se arrisca nisso. Os programadores, por vezes, de certas salas também funcionam muito em circuito fechado, apostando pouco em objetos com características distintas. Portanto, muitas vezes a programação acaba por ser reflexo de uma ideia que me parece um bocadinho cristalizada e tem a ver com uma certa ideia de modernidade nas artes performativas que eu ponho um bocadinho em causa. Relativamente à estética, eu acho que temos sido um bocadinho outsiders, temos trabalhado um bocadinho à margem, pelo menos eu tento isso, à margem dessas influências mainstream e, portanto, vou seguindo um bocadinho o meu instinto na qualidade de diretor artístico, vou procurando uma série de autores ou temáticas que realmente têm a ver com o que quer dizer naquele momento preciso e não tanto tentar seguir uma lógica de tendências temáticas. Por exemplo, há momentos em que toda a gente fala do mesmo tema, porque é o tema que está em cima da mesa. Não me apeteceria, por exemplo, hoje estar a trabalhar sobre o tema da pandemia, não, de todo. Se calhar apetece-me ler um excelente livro de poesia do Cesarini ou do Herbert Welder. Portanto, há certos aspectos que revelam que estamos num momento de indefinição, de transição. Mas isso é natural, em todos os séculos e nas diferentes décadas existem momentos de ruptura, por vezes, e também existem momentos de alguma cristalização. É natural que no futuro surjam outras formas de criação artística e é natural que também surjam criadores e autores que venham romper um bocadinho com o que me parece ser um momento relativamente pouco estimulante em termos da criação artística. Bom, essa é uma pergunta complexa, porque a Inestética trabalha no Palácio de Sobralinha, é um espaço municipal, e, portanto, neste momento aguardamos também novidades relativamente às condições em que podemos retomar a atividade. Para mim, toda esta situação é bastante surreal, porque as artes performativas de facto pressupõem, na minha ótica, uma relação muito próxima, não só entre intérpretes na cena, mas também pressupõe uma relação muito próxima com o espectador. Todos sabemos que o online nunca irá substituir a experiência absolutamente inesquecível de estarmos numa sala e assistirmos a um espetáculo ao vivo. Portanto, estes condicionalismos criados pela pandemia, a introdução de máscaras, distância, a limitação do número de espectadores,
a distância física que é pedida aos intérpretes, tudo isto me parece muito surreal, estamos meio atordoados com este vírus e com esta nova realidade, mas parece-me que nos próximos meses é possível regressar a alguma atividade tendo em conta estes condicionalismos. E de que forma? Criando formatos e objetos que possam, de alguma forma, também refletir esta realidade. Em concreto, a estética, como sempre apostou numa linguagem muito multidisciplinar e muitas vezes recorremos a vídeo, e, portanto, existe uma forte dimensão visual em todos os projetos, de alguma forma advém do facto de eu ter estudado cinema, parece-me que existe um espaço para criarmos objetos que têm muito a ver com new media, com multimédia, com a imagem, e portanto esse pode ser um caminho. Agora, não estamos de todo a pensar substituir a tal experiência presencial por um simples registro para mostrar online o trabalho. Por exemplo, no que se refere à ópera, e tratando-se de projetos em que existe uma grande proximidade entre intérpretes e também entre intérpretes e espectadores, parece-me difícil que consigamos ter alguma normalidade criativa nos próximos tempos. Mas para o futuro temos uma série de projetos a estrear. Em concreto, em novembro vamos estrear uma performance que já estava prevista, portanto não resulta desta situação, mas a performance chama-se A Greve dos Controladores de Voo, é a partir de um livro de poemas do Jorge Sousa Braga, vai ter música do compositor António Sousa Dias, e portanto esse, como era um projeto que já estava previsto para ser muito modular, ter características muito ligadas à performance e ter vários conteúdos, vídeo, etc., parece-me que é possível fazê-lo ao vivo, com segurança, porque se trata de um projeto também que tem características que se enquadram nesta realidade que vamos viver nos próximos tempos. E até o título, que me parece bastante irónico e atual, julgo adequar-se à situação. Para além disso, temos uma série de atividades que vão ser reagendadas, não sabemos exatamente quando, mas vários festivais, um festival de artes para os mais pequenos, um festival de danças do mundo. Continuaremos de certo a apostar na produção de ópera, vamos apostar e já estamos também a inovar nesse sentido em termos do contexto da produção da estética, vamos continuar a apostar na criação de espetáculos de dança, ou espetáculos que pelo menos reflitam o cruzamento da dança com outras áreas do conhecimento e áreas artísticas, e portanto o nosso projeto está um bocadinho em stand-by relativamente a estes condicionalismos, mas temos seguramente um ano 2021 muito preenchido, porque muitos desses projetos têm de ser adiados, e de certeza que vai ser um ano muito intenso. Resta saber se existem condições para o público se sentir seguro para ver os espetáculos, se o público, com a crise que se adivinha, se o público terá capacidade também para frequentar os espetáculos. Portanto, existem uma série de interrogações relativamente ao futuro que não, obviamente, nenhum de nós conseguirá responder na data de hoje, mas acima de tudo parece-me que o setor artístico vive momentos bastante complexos, um setor super afetado por esta pandemia, que será seguramente afetado também pela crise que seguirá, mas temos de nos reinventar. Isto não significa reinventar as linguagens, porque quando ouço falar em reinventar o teatro, isso para mim não faz sentido. O teatro já foi inventado e não há nada para inventar de novo. O que nós podemos é, de alguma forma, adaptar-nos a esta nova realidade e tentarmos
criar e construir também parcerias e redes que permitam que o setor cultural seja cada vez mais valorizado, apoiado pelo Estado, porque a importância das artes e da cultura está mais do que provada. Muita discussão tem decorrido nestes últimos tempos relativamente à pertinência da cultura na estratégia global da política de um Estado, e eu estou absolutamente seguro que a cultura desempenha um papel fundamental, não só na sociedade, mas também na economia. Portanto, quando a classe política olhar com outros olhos para esta realidade, terá necessariamente de mudar as suas políticas e a sua agenda, porque se não existirem condições para o setor artístico ter esse alicerce, essa segurança, essa capacidade de se organizar e de prever o futuro e de poder continuar a produzir, estamos a pôr em risco a nossa identidade também enquanto povo. Portanto, eu espero, e nesse sentido estou otimista, espero que esta situação muito particular e esta pandemia e o confinamento e a discussão que se gerou com base nisso possa também inverter de alguma forma uma desatenção enorme que o Estado tem dado aos artistas e às estruturas que trabalham com os artistas. Portanto, alterar o estado das coisas é fundamental e francamente estou otimista. Espero que seja um momento de viragem e que o Orçamento de Estado também reflita essa nova visão para o futuro do país.